Graças a Deus. Irmãos, antes de entrarmos no tema, se Bernardo e Tamar me permitem, é só para sublinhar e destacar o que Tamar falou sobre a importância da aplicação de todo e qualquer ensino nas juntas e ligamentos. Isso faz parte da nossa fé mais elementar com respeito à edificação da igreja. Houve um tempo entre nós que nós tínhamos encontrões todos os domingos. Todos os domingos na Escola Parque, que é encontro geral. E os pastores, à época, Marcos, Mário, Benito, Sérgio e Roberto, compartilhavam a palavra para todo o povo. Isso não impedia que as juntas aplicassem aquela palavra nos relacionamentos pessoais, no discipulado e no companheirismo. Então, não permitam que esse ensino se transforme, me refiro aqui ao trabalho do Fundamentos, se transforme em ensino à distância. Então, o discipulador precisa revisar com cuidado e aplicar em sua própria vida, e então ensinar o discípulo vinculado com ele a praticar também, a guardar as mesmas coisas. Nos lembremos daquela figurinha das garrafas que eram enchidas. Imagino que os mais velhos todos conhecem, mas me permitam revisar, talvez haja por aí alguns dos mais novos que não conheçam essa figura. Foi dado a dois homens, duas pessoas, a tarefa de encher um determinado número de garrafas com água. Um deles subiu em um tablado, botou as garrafas organizadas embaixo, subiu em um tablado e com a mangueira tentava encher todas elas. O espaço entre as garrafas era maior do que o gargalo de cada garrafa. Então, caía mais água fora do que dentro. Um ou outro jato de água caía dentro das garrafas. Ao final, as garrafas estavam todas molhadinhas, refrescadas, mas sem conteúdo. O outro homem, para cumprir essa tarefa, se pôs ali, agachado, de joelhos, e foi enchendo uma por uma, com a mangueirinha. E, ao final, todas as garrafas estavam cheias, a água não se perdeu, não caiu por fora, não se desperdiçou. Em um tempo menor, ele conseguiu cumprir aquela tarefa. Isso é o que nós queremos, irmãos. O discipulador, a discipuladora, é essa pessoa com a mangueirinha na mão, enchendo garrafinha por garrafinha. Então, o que se pretende nesse projeto é fornecer conteúdo, é dar aos irmãos recursos para, de maneira contínua e regular, terem o que compartilhar, o que comunicar, terem o que ensinar a guardar a cada um dos discípulos. Amém? Pois bem, os companheiros me incumbiram de compartilhar algo sobre família, mas com a ênfase maior voltada para a pessoa do pai. Nós tentaremos dar uma pincelada em todos. Um pouco o papel do pai e marido, um pouco o papel da mãe e esposa, um pouco o papel dos filhos. Assim, destacando o papel do marido e do pai. Mas nós sabemos que esse ensino, irmãos, de família é um dos mais batidos entre nós, é um dos temas mais explorados. E eu duvido que alguém aí que está participando dessa reunião, desse encontro, nunca tenha ouvido nada a respeito. Imagino que a maioria, se não todos, já ouviram algo, uns mais, outros menos, mas já ouviram algo. Então, eu gosto de dizer que não é informação o que nos falta para vivermos a excelência da doutrina que recebemos, para praticar cada uma dessas coisas que nós já conhecemos sobre a doutrina dos apóstolos, sobre o ensino de Jesus. Obrigado, Lida. Com respeito a esse ensino de família. O que nos falta, muitas vezes, é fé. Fé para praticar. Estarmos tomados de convicção, de fé, de ânimo, de disposição para vivermos essas coisas diariamente. Eu queria que vocês tivessem sempre em mente
todas as vezes que nos vermos diante do desafio de um mandamento que nos parece difícil de cumprir, lembrarmos de 1 João 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A nossa vida, irmãos, no reino de Deus é por fé. Ninguém é apto para viver um padrão tão excelente. Não há recursos humanos que nos habilite para isto. Nós precisamos da vida de Cristo se movendo dentro de nós e nos capacitando para viver essas coisas. A doutrina é celestial, o padrão é celestial, mas os recursos também são celestiais. E é esmagador quando abandonamos os recursos e queremos cumprir os mandamentos. Não temos em nós mesmos condições para isso. Então, nós temos mão dos recursos que Deus nos dá, pela fé em Jesus, na vida de Jesus dentro de nós, pela habitação do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, pelo ânimo que recebemos na nossa comunhão com os santos, não abandonar essa comunhão, não deixarmos de procurar uns aos outros, por meio também da oração, da adoração ao Senhor. Essas coisas vão nos enchendo de fé e ânimo para vivermos cada aspecto da doutrina. Devemos também, irmãos, considerar o seguinte: cada um de nós traz marcas que recebemos fora do reino de Deus. Desde marcas hereditárias, né, a nossa herança genética, né, aquilo que nossos pais nos legaram quando fomos gerados, nosso pai e nossa mãe. Essa herança genética pesa muito. Essa herança genética influencia nosso temperamento, influencia nossa personalidade, influencia nossas inclinações, nossos gostos, nossas preferências. E junto com essa herança genética, biológica, vem também o ensino que recebemos em nossa casa. A cultura familiar, a educação que recebemos de nossos pais. E cada um de nós tem uma história muito diferente daquilo que nossos pais nos ensinaram e nos comunicaram. Depois da influência dos parentes como um todo, dos vizinhos, dos amigos da rua, dos amigos da escola, dos amigos do trabalho, dos professores, dos chefes. Nós somos influenciados de muitos aspectos por muitas pessoas. E essas coisas marcam a nossa memória, a nossa mente, marcam as nossas emoções, nossos sentimentos. Experiências ruins, experiências más, influenciam o nosso comportamento. Por isso a Bíblia nos manda nos despojar do velho homem com seus feitos. Porque essas marcas, irmãos, esses fatores que marcaram a nossa vida não podem determinar o nosso funcionamento no reino de Deus, o nosso relacionamento, o nosso comportamento no reino de Deus. Nós temos que nos mover sobre outras bases. Eu queria aqui citar apenas 3 dessas bases. Primeiro, a habitação do Espírito Santo. O Senhor fez habitar dentro de nós um Espírito que é santo, que é de Deus. É o seu Espírito. É o Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade. E ele nos guia a toda a verdade. Esse Espírito apela para Deus, ele clama dentro de nós, ele tem ciúmes de nós, quando nós fazemos coisas equivocadas e carnais. Então, esteja atento à voz do Espírito Santo. Ouça a tua consciência. Não permita que ela fale 2, 3, 4, 5 vezes. Não se faça surdo ao clamor da sua consciência. Atenda ao primeiro apelo, a primeira sinalização, o primeiro sinal, a primeira luzinha vermelha que acende em tua consciência. Responda a isto. Torne atrás e volte àquilo que você recebeu do Senhor. Segundo recurso é a palavra de Deus. Nós não podemos nos mover, eu quero repetir isso, em cima do que recebemos no mundo, em nossas famílias, em nossas casas, em nossa história no mundo. A palavra de Deus nivela a todos, exige o mesmo para todos. Eu costumo dizer que não existe o dom da obediência. Para ser obediente, basta ser filho e ter o Espírito Santo. Quer seja
um presbítero antigo, maduro, experiente, quer seja um novo convertido, são filhos. As demandas, em termos de serviço, são diferentes, mas a doutrina é a mesma. E quer seja alguém que está convertido há 50 anos, quer seja alguém que se batizou semana passada, eles têm o Espírito Santo. E o que Deus exige, em termos de obediência, Deus quer uma resposta igual, uma pronta obediência. Então, assim, nos movamos pela doutrina. Diante de um dilema, de uma situação que não sabemos o que fazer, nos perguntemos, o que é que Deus pensa a respeito disso? O que é que a Escritura fala sobre isso? O que é que Deus nos manda fazer? E façamos. Cheios do Espírito, tomados pela palavra, façamos. Então, o Espírito Santo, a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina de Cristo. E terceiro, referências da igreja. Busque olhar para pessoas que desafiem tua vida, que te inspirem. Deixe os modelos do mundo para trás. Se lembre que Pedro diz que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados, comprados, libertos, livres, redimidos, remidos. Para exagerar aqui nos adjetivos, do fútil procedimento, da vã maneira de viver que por herança recebemos de nossos antepassados. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Então, deixe para trás referências que não são boas, marcas que são ruins. E agora busquem referências na igreja, homens e mulheres que te inspirem, que te desafiem, que você possa imitar, que você queira imitar. Não se nivele por aqueles que estão tendo dificuldades e debilidades. Ao contrário, tente nivelar-se por aqueles que estão vivendo excelência. Esses não têm que ser pastores ou líderes. Estar na liderança ou ser um presbítero não é necessariamente fruto de um caráter excelente, simplesmente. Há muitos homens e mulheres que não são líderes, cujos maridos não são líderes, e homens que não são líderes, nem pastores e suas esposas, ou mesmo solteiros ou moças solteiras, mesmo mais maduras ou mais jovens, não importa. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, o serviço, muitas vezes, e na maioria das vezes, a dimensão do serviço de alguém é fruto da graça e dom que Deus deu. Não significa isso que não haja pessoas na igreja que vivam a excelência da doutrina. Há muita gente que não é líder, não tem um ministério expressivo, mas vive a excelência da doutrina. São homens sérios, falam a verdade, não tem duas palavras, são humildes, são simples ao receberem a doutrina, são bons pais, bons maridos, bons filhos. Enfim, busquem pessoas que vivam a excelência da doutrina e coloque-os como sua referência. Busque imitá-los. Pode ser sua discipuladora ou seu discipulador, mas tenha referências na igreja. Olhe para aqueles, eu quero repetir, que te inspirem, que te desafiem. E trilhe seu caminho em cima dessas bases. A habitação do Espírito Santo, a palavra de Cristo, o ensino apostólico e referências da igreja de homens e mulheres que te desafiem e te inspirem. Ok. Então, vamos adiante. Desculpe os pigarros, viu? São quase inevitáveis. Vamos começar pelos pais. E, se der tempo, entramos nos demais. Irmãos, é importante entender que hoje há uma crise de masculinidade no mundo. E quando eu falo crise de masculinidade, de varonilidade, não estou me referindo apenas a essa praga de homossexualismo que invadiu o mundo e que muitas vezes ameaçou a igreja. Não é isso, não. Não é só isso. Os homens estão perdendo a sua afirmação varonil. Os homens estão abandonando aquele modelo de varão que a Bíblia apresenta, de coragem, de intrepidez, de confiança. A Bíblia apresenta Jeová como homem de guerra.
Os homens estão aceitando um padrão de passividade, de ser omisso, de não se colocar como responsável, de atribuir responsabilidade à esposa, a qualquer outro, menos a si mesmo, de se esquivar daquilo que Deus lhe exige como homem. Eu queria explorar aquele episódio lá do Éden, irmãos, para repetir uma coisa que eu tenho falado muitas vezes. A diferença entre culpa e responsabilidade. É muito importante que os homens entendam isso e se reposicionem diante de Deus, com confiança, com humildade, buscando em Deus recursos para viverem plenamente essa varonilidade. Se lembre que Paulo ensina em 1 Coríntios 11 que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. É assim que Deus se vê, a glória dele. É por teu intermédio que Deus quer governar tua esposa, teus filhos, com o mesmo padrão de amor e autoridade e humildade que o Senhor nos governa. Pois bem, vamos lá ao Éden. Ali naquele episódio em que o homem cai, o pecado de Adão e Eva, Deus chama os envolvidos na história e vai julgá-los. E ali nós encontramos 4 culpados. A serpente, Deus não a tem por inocente, e Deus a condena a arrastar o seu ventre pelo chão e comer do pó da terra. Então ela devia ter pernas, como um calango, um jacaré, sei lá, uma centopeia, ou devia ter asas. Ela voava ou andava, agora ela vai arrastar a barriga pelo chão. Deus culpa Satanás, ele tem culpa. Ele é culpado naquele processo. E Deus diz para ele que da semente da mulher suscitaria um, levantaria um, queria esmagar a sua cabeça. Deus trouxe a palavra de juízo para a serpente, Deus trouxe a palavra de juízo para Satanás, porque eles foram culpados naquele processo. Deus trouxe a palavra de juízo para a mulher, porque ela também foi culpada. Deus disse para a mulher que por causa daquilo que ela fez, Deus multiplicaria as dores da sua gravidez, e em meio a dores ela daria à luz filhos, e o que o seu desejo seria para seu marido, ele a governaria. Ou seja, esse seu desejo diz respeito a todas as inclinações e desejos que a mulher possa ter, coisas que ela queira fazer. Era assim, ele agora vai te governar, você perdeu muito da sua autonomia para decidir. É bom lembrar aos homens que isso não faz parte da doutrina. Isso é uma palavra de juízo para a mulher. E os homens não podem evocar essa palavra. Quem tem que se lembrar dessa palavra são as mulheres. Para se conterem em seus ímpetos, em suas iniciativas, que podem transtornar as decisões de seu marido, as mulheres entenderem que elas têm influência sobre seu marido e serem contidas e colocarem na mão deles, nas mãos deles, dele, né, do marido, nas mãos do marido, as decisões do governo. Mas o marido não pode evocar e dizer à mulher, olha, então deseja para mim, sou eu que decido. Não. Essa palavra é para a mulher. É uma palavra de juízo. Deus considerou, irmãos, que o homem também era culpado, Adão. Mas não apenas culpado. Deus considerou que ele era o responsável. E percebam que o que Deus falou para Adão é muito mais duro e diferente de tudo que ele falou para Eva, para Satanás e para a serpente. Deus disse para Adão assim, maldita é a terra por tua causa. Irmãos, a terra não é maldita por causa da mulher. E muito menos por causa da pobre da cobra lá. Pobre, não é tão pobre assim. E sequer é maldita por causa do diabo. Irmãos, o diabo podia cirandar, como dizia minha mãe, cirandar 1000 anos ali no Éden, ou na terra, querendo perturbar, e a terra seria bendita do Senhor. A terra não é maldita por causa de Satanás, a terra é maldita porque um homem falhou no seu trabalho, na sua função, no seu papel de proteger o seu jardim. Deus disse para Adão que ele deveria cultivar e guardar o jardim. E ele não o fez. E Deus o responsabilizou. Por mais que ele dissesse, a mulher que tu me deste.
Porque diz, ela me convenceu, ela me influenciou. Deus está dizendo, e por que você se deixou dobrar por sua mulher? Por que você deu ouvidos à voz da sua mulher e fez o que eu te disse para você não fazer? Irmãos, os homens devem governar suas casas porque nós, homens, daremos contas a Deus por nossas casas. Seja lá o que for que ocorra em tua casa. Por mais culpa que tua esposa e teus filhos possam ter no processo, a responsabilidade é tua. Irmãos, todo o transtorno que possa ter ocorrido em minha casa, enquanto meus filhos estavam comigo, eu sou o responsável diante de Deus e eu prestarei contas a Ele por isso. E me estremeço por causa disso. É necessário que os homens assumam isso com temor de Deus. Deus nos exigirá contas de nossa casa. Porque foi a nós que Ele confiou o governo da nossa casa, como confiou o governo do Éden, da terra, a Adão. Ele nos responsabiliza em guardar nossa casa e cultivar nossa família. Não temos como nos esquivar disso, irmãos. Por isso eu quero muito que cada um de nós entenda que há uma diferença grande entre culpa e responsabilidade. Houve 4 culpados, mas só um foi o responsável. Porque ele era o único que poderia ter impedido aquela tragédia. O diabo estava fazendo o que o seu coração maligno não lhe manda fazer, que é tentar subtrair glória de Deus e transtornar a obra de Deus. A cobra foi um instrumento. A mulher se deixou levar por seus sentimentos, suas emoções, seus impulsos naturais, femininos. Mas ao homem cabia decidir. Anos atrás, conversando com o Rubinho, ele me chamou a atenção para algo que eu nunca tinha percebido. Ele disse assim, Vanjo, você já percebeu que quando Eva comeu da fruta não aconteceu nada? Mas quando Adão comeu, os olhos de ambos se abriram. Eu achei isso tão interessante, porque é verdade. Quando vamos lá para o relato, Eva come e não acontece nada. Então, eu imagino que foi natural que ela pensasse, ué, acho que a serpente tinha razão, não aconteceu nada, eu não morri. E foi convencer Adão, olha aqui, meu bem, Deus se enganou de alguma maneira. A serpente está certa, o fruto é uma delícia, olha como ele é cheiroso, como é bonito, como é gostoso, eu comi e ia provar também. Adão olha assim desconfiado e fala, Deus me disse para não comer desse negócio não. Mas eu comi, não aconteceu nada. E Adão comeu. Irmãos, nos lembremos que Deus deu ordem para Adão. Eva não ouviu aquela ordem, não. Deus falou com Adão, não coma dessa árvore. No dia que você comer, você vai morrer. Ele passou essa ordem para Eva. Era ele que tinha que trabalhar e dizer, não, mulher, não vou comer, me deixa esse trem aqui e jogar fora. Vamos sair daqui. Pegasse ela pela mão, fosse para longe dali. Pegasse um porrete e fosse atrás da cobra. Ele disse, quem foi o diabo que convenceu essa cobra? Cadê esse sujeito? E fosse enfrentar Satanás. E Deus lhe deu recursos para isto. Senão, Deus não lhe diria, guarde o jardim. Guardar contra quem? Se as feras estavam sujeitas a Adão, não havia risco de animais, não havia ladrões, não havia homicidas. Deus deu a Adão, irmãos, autoridade para guardar aquele jardim contra Satanás. E Deus nos deu, irmãos, a nós, homens, maridos e pais, autoridade para guardar nossa casa contra Satanás. É certo que, em última instância, a decisão será de cada um, será de cada filho, será de cada esposa. Mas, irmãos, que não seja, que essas decisões equivocadas que esposas e filhos tomem, não seja por nossa omissão, não seja por nosso silêncio, não seja por nosso medo de enfrentar o perigo, ou de enfrentar quem quer que seja, de enfrentar o demônio que não seja por isso. Então, que nós tenhamos marcado em nossa mente, somos os responsáveis e Deus nos dá recursos. Busque recursos na oração, graça e fé na oração, no jejum, se encha da palavra de Deus. É a palavra que produz fé, que produz confiança
para crermos e descansarmos que Deus é coerente, Deus vai cumprir o que ele disse. Deus não torna atrás em suas promessas. Busquemos ajuda entre os homens da igreja, não seja orgulhoso. Não deixe sua casa desmoronar porque você não quer que as pessoas conheçam as debilidades da tua casa. Não deixe tua família ruir porque você é muito orgulhoso e não quer que ninguém saiba que tem problemas em tua família. Eu tive dificuldade em minha família e muitos irmãos participaram, não só me aconselhando, mas atuando. Abra a sua casa. Aqueles que possam te socorrer e te ajudar. Há recursos na igreja. E nós devemos lançar mão disso. É tolo querer esconder os erros de nossa casa. Eu me lembro quando estavam todos em minha casa ainda. O Mateus ainda era quase um bebê. As meninas eram pré-adolescentes, adolescentes. E algumas vezes eu ministrei sobre família nos encontros gerais. E uma vez elas me disseram: meu pai, você só fala as coisas erradas de nossa casa. Todo mundo achando que a gente não presta. Eu disse: filhas, eu estou expondo os meus erros. É minha responsabilidade. O que tem de acerto em minha casa, a igreja está vendo. O que tem de erro, eu tenho que denunciar. Desde que não sejam coisas muito complicadas e íntimas que comprometam vocês, eu devo demonstrar que há erros e debilidades em minha casa também. E que estou sujeito a dificuldades e lutas. E estou sujeito à ajuda de meus irmãos. Ainda sobre essa questão de responsabilidade, irmãos, no episódio do nascimento de Jesus, ou da gestação de Jesus, percebam que José e Maria estavam desposados, mas ele ainda não tinha se deitado com ela, José não tinha conhecido Maria como mulher, não a tinha possuído, portanto não era uma só carne, e ele, portanto, não era o cabeça dela. E o anjo ignora José completamente e vai a Maria. Eles estavam, por assim dizer, legalmente casados. Isso ainda existe hoje na cultura do Médio Oriente. As pessoas se casam no papel, mas só vão para as núpcias meses depois que o noivo paga o dote para o sogro e depois que tem condições de fazer uma festa grande. Sem isso, não tem casamento. Ele está casado legalmente. Para separar, precisa de um divórcio. Hoje ainda é assim em alguns países lá. Mas o homem não conheceu a mulher fisicamente ainda. José estava mais ou menos nesse estado. O anjo aparece a Maria, diz que ela vai ficar grávida e vai-se embora. Não diz nada para José. Mas depois que o menino nasce e José conhece Maria fisicamente, nunca mais o anjo deu ordens a Maria. Ele deu instruções a José. Irmão, se lembre que aquela era a casa onde estava o Filho de Deus. Aquela mulher era bem-aventurada, agraciada Maria, mas Deus iria governar a casa onde estava seu filho por meio do homem que estava ali. E aquele homem era José, o marido de Maria. Deus não iria contrariar os princípios que ele estabeleceu, colocando o homem como cabeça, só porque naquela casa estava seu filho. Deus governou a casa onde Jesus nasceu por meio de um homem chamado José. E hoje apareceu José e disse: vá para o Egito, que Herodes quer matar o menino. Pega o menino e sua mãe. José não era nada de Jesus, viu? Ele só era o marido da mãe. Mas ele governou aquela casa. O anjo diz: pega o menino e sua mãe. Não disse: pega teu filho. O menino e sua mãe. E vai para o Egito. A mesma coisa na hora de voltar do Egito. A mesma coisa na hora de ir da Judéia para a Galileia. Deus governou aquela casa por meio de José. Deus vai governar a tua casa, meu irmão, por teu intermédio. Se falta recursos, tem inseguranças, busque ajuda. Não seja orgulhoso. Não diga assim: na minha casa ninguém se mete. Isso é tolice. Isso é tolice. Exponha a sua casa à igreja. Deixe que a igreja toque em sua casa. Deixe que a igreja conheça seus filhos, sua esposa. A igreja não é uma ameaça. É o corpo de Cristo. Se eu não permito que a igreja toque minha casa, eu não posso tocar na casa de ninguém.
Isso não permite que a igreja, por meio de mulheres idôneas, toque minha esposa. E que a igreja, por meio de homens e mulheres idôneas, toque meus filhos e filhas. Eu não posso tocar na vida de ninguém. Eu pertenço a um corpo. Minha esposa e meus filhos foram batizados nesse corpo e pertencem a esse corpo. Eu preciso da igreja para me ajudar com minha casa e minha família. Irmãos, eu acho que hoje só vai ficar nos pais, viu? Você vai render aqui só mais um pouquinho. Uma coisa importante, irmãos, eu acho que tem ocorrido. Alguns pais têm tido medo de enfrentar seus filhos. Os filhos têm sido catequizados no mundo para serem atrevidos, ousados, desaforados, orgulhosos, arrogantes. Têm sido ensinados nas escolas, na literatura de modo geral, por meio da mídia, por meio de filmes, por meio de novelas, programas de televisão, por meio da internet, em suas diversas manifestações. Os filhos têm sido catequizados que eles são melhores que seus pais, que eles fazem parte de uma geração especial, que eles são independentes, que eles têm que ter autonomia. E os pais têm tido medo de enfrentar seus filhos. Os pais têm feito a pergunta que eu considero que é uma pergunta errada. Diante de um dilema sobre o que fazer, eles perguntam assim, mas e se não der certo? Irmãos, o nosso compromisso não é com o que vai dar certo. Isso não é bíblico. O nosso compromisso é... A pergunta tem que ser o seguinte, é certo fazer isso? Faça. E se der errado? Corra para os pés de Jesus. Você pode usar de uma mentira e dar certo. Você pode não ser reto em algumas coisas que você diz e faz e dar certo. Você pode dissimular e dar certo. O que é dar certo? Irmãos, não deu certo para João Batista denunciar Herodes, humanamente falando. Ele perdeu o pescoço. Não deu certo para Isaías denunciar os reis de Israel. Ele foi cerrado ao meio. O que é dar certo? É ter sucesso no mundo? É ter o aplauso dos demais? Esse dar certo envolve ocultar aspectos de nossas próprias debilidades? Essa cultura entrou na igreja. Os pais têm medo de enfrentar seus filhos que pode não dar certo. Deu certo para Deus expulsar Adão do Éden? Era o que ele tinha que fazer? Deus pagou um preço altíssimo para consertar o erro de Adão. Entregou-se na pessoa de Jesus, Deus se fez carne e habitou entre nós. E na cruz morreu em nosso lugar para resgatar o pecado de Adão e o nosso próprio, por consequência. Então a pergunta em si, é certo? Em 1 Crônicas 22:6, Davi está chegando ao fim da sua vida, Salomão iria substituí-lo como rei. Então está lá escrito que Davi chamou Salomão e lhe deu ordens. Não lhe deu opiniões, lhe deu ordens. O filho está em nossa casa, está sujeito a nós. Recupere a capacidade de dar ordens a seus filhos. Coloque-se como modelo, se esforce para ser coerente, para poder dizer ao seu filho, faça como eu, cara. Me imite, mas dê ordens para ele. Não há garantias, irmãos, que ele vai obedecer. Não há garantias que ele será reto com você. Mas é certo dar ordem aos filhos. Você não pode perguntar, se não der certo, não é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade fazer o que é certo. O que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus manda, no temor de Deus. Em Provérbios, capítulo 4, versos 1 e 6. Irmãos, há muitas coisas que se pode ensinar e nós gostaríamos de ter oportunidade, talvez, de um retiro com casados,
Eu estou vendo um retiro só com homens, passar um dia inteiro lá em Tubarão só com os homens casados, ou com os casais, enfim, nós podemos buscar recursos para explorar detalhadamente toda a doutrina. Hoje não estamos falando de tudo, estamos enfatizando um aspecto que entendemos que está debilitado em muitas casas. Os homens perderam a capacidade de governar, tornaram-se temerosos, indecisos e hesitantes. Sem isso recuperado, irmãos, nada da doutrina poderá funcionar. Provérbios 4, de 1 a 6. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Pergunte-se a si mesmo, eu estou instruindo meus filhos? Há uma instrução que emana do pai. E estai atentos para conhecer disso o entendimento. Porque eu vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, pergunte-se, eu tenho estado com o meu filho em minha companhia? Eu me faço acompanhar por meu filho? Passe aí em revista sua história recente, ou mesmo mais longínqua, mais distante, e se pergunte, meu filho me acompanhou? Ele esteve comigo? Ele tem estado comigo? Salomão se lembrava, quando ele era pequenino, estava em companhia de seu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então, ele, o pai, me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas se apartes. Não a desampares e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Mas Salomão se lembra que Davi lhe ensinava e lhe dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Irmãos, nós pais cometemos erros. Eu cometi equívocos com meus filhos. Eu disse coisas inconvenientes, eu tomei decisões impróprias. E várias vezes eu me consertei com meus filhos. Eu lhes pedi perdão. Reconheci meus erros. Pai não é inerrável, não é inequívoco nunca, não. Os pais se equivocam. Mas nossos equívocos não roubam nossa responsabilidade e a nossa autoridade. Conserte os erros que cometeu. Se humilhe, reconheça, peça perdão e retome o leme da tua casa. Retome as rédeas da tua casa. Deixa esse volante em tua mão. Esse volante não é para a tua esposa, é para você. É você quem governa. É você que tem a responsabilidade. É você que tem a autoridade. Eu queria aqui, irmãos, para fazer intencionalmente uma compensação, que sinceramente eu tenho medo que alguns homens ouçam essa palavra e bote as botas e vai querer pisar no pescoço da esposa. E confunda governar com dominar. Faça-se uma pergunta. Eu me fiz essa pergunta várias vezes e fui contido pela resposta. Se pergunte assim, se eu tratasse os erros da minha esposa como Jesus trata os meus erros, minha esposa estaria melhor ou pior? Como é que você se comporta quando você erra? O que é que você espera de Jesus? O que é que ele te oferece? Não use a medida desigual para a tua esposa. Trate os erros dela como Jesus trata os teus, com toda a seriedade, mas com todo amor e disposição de perdão, resgate, restauração, reconciliação. Não seja impertinente, não tenha uma dureza que Jesus não tem para com você. E se pergunta assim, se Jesus tratasse comigo como eu trato com minha esposa, como ela estaria? Se lembre das vezes que você foi inconveniente com a sua esposa. Palavras duras, gestos ásperos, dar as costas,
fazer silêncio, deixar a pobrezinha conversando sozinha lá, ameaçar, ser hostil, ser agressivo. Eu nem quero falar em agressão física, porque eu considero isso um absurdo, inadmissível entre santos. O homem que agride sua esposa da igreja merece, sim, que ela acione a polícia e faça cumprir a lei dos homens sobre isso. Porque a Bíblia diz assim, ninguém maltrata seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Assim, o marido deve amar a sua esposa. Cuidar dela melhor do que de si mesmo. Então, eu nem quero considerar essa possibilidade de um homem que agrida a sua esposa fisicamente. Mas aqueles que o fazem verbalmente, que ameaçam, que são hostis, que são ásperos. Irmão, já me aconteceu ter um trato áspero. Conserte, volte atrás, se humilhe, peça perdão. Readquira a autoridade de governar em amor. Tropeçou, conserte. Não deixe acumular. É governo, irmãos, mas é amor. 1 Pedro, capítulo 3. Verso 7. Marido, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. A vida comum do lar, irmãos, é a vida que você e tua esposa vivem dentro de tua casa. Aquela vida que é comum a vocês, a você e a ela. É o cotidiano de vocês. E o velho apóstolo Pedro, que tinha esposa e filhos, e mesmo sendo apóstolo com 1000 atribuições, ele vivia a vida comum do lar. Pedro encontrava tempo para a sua esposa, para ajudá-la a administrar aquela casa, para dar direção, orientação, facilitar a sua vida, equipá-la com o que era possível e recursos que ele tivesse para ajudá-la nessas tarefas todas. E essa vida do lar deve ser vivida com discernimento. Uma forma prática de expressar esse discernimento é ter consideração para com ela, com a esposa. O que é ter consideração? É levar em conta, é considerar. É não ignorar suas opiniões, não ignorar o que ela pensa, dar-lhe ouvidos. É sua ajudadora. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Não aposte que sua mulher vai suportar. Não pague para ver. Não aposte que ela vai aguentar. A Bíblia diz que era o vaso frágil. Acredite nisso. Proteja, cerque-a de cuidados, de atenção. Supra. Tratai-a com dignidade. Irmãos, minha esposa é minha rainha, tua esposa é tua rainha. Tua casa é teu reino, minha casa é meu reino. Trate essa rainha com dignidade. Faça sentir-se como quem tem uma coroa sobre a cabeça. Não a despreze, não a diminua. Não fique apontando os seus defeitos, lembrando as deficiências que tem, mas use o conhecimento que você tem de suas deficiências para protegê-la, para amá-la, para corrigi-la, para instruí-la, para aperfeiçoá-la. Se lembre que lá em Cantares é o noivo quem enfeita a noiva com seus adornos. É Jesus quem enfeita a igreja com suas virtudes. O marido é enfeitar sua esposa, enfeitar sua vida, seu caráter, sua fé, sua esperança, sua confiança. Por isso que vós sois herdeiros juntamente da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, são 12:10. Se eu for me meter aqui a falar para as esposas e para os filhos, isso vai incomodar muito. Eu só queria dar uma manchete para os filhos. É só uma manchete, eu não vou explorá-la. Aquele filho que é um discípulo, eu não vou dizer que se diz discípulo, que é um discípulo. Existem mandamentos de Deus para você, existe um padrão de Deus para você,
E você pode lançar mão dos recursos que eu citei antes, os mesmos recursos que o marido pode lançar mão, você pode também. O Espírito Santo, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, a oração, a comunhão com os irmãos, ter pessoas que sejam referências para você. Enfim, todas as coisas que eu falei no início. Mas há 3 demandas específicas para os filhos. Primeiro, obediência. Segundo, honra. Terceiro, serviço. É impressionante como essa geração trata os pais como se os pais fossem seus mordomos. E não é assim que a Bíblia ensina. Servir é marca de filho. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 22, falando de Timóteo, ele diz, porque serviu o evangelho junto comigo como filho ao seu pai. Eu desejo muito, irmãos, que no meio da igreja se levante uma geração de filhos que tenham prazer em servir seus pais, em fazer bem a seus pais. E em um momento oportuno nós poderemos falar aos filhos de maneira mais abrangente. E eu não quero falar aos jovens sobre seus relacionamentos com outros jovens. Eu gostaria de falar aos jovens sobre o seu relacionamento com seus pais. E, por enquanto, eu deixo essa manchete. Obediência. Filhos, em tudo obedecer vossos pais no Senhor. Honra. Filho, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Está em Efésios, capítulo 6, verso 1 e 2. Obediência, honra e serviço. Jesus aqui na terra, como filho, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus aqui na terra, como filho, cumpriu a tarefa que o Pai lhe confiou. Jesus é conhecido lá em Isaías como servo. Ele veio para servir. Primeiro a seu Pai. Ele disse, eu consumei a tarefa que tu me confiaste. Os filhos precisam perguntar, nós temos cumprido as tarefas que nos são confiadas? Desde as coisas mais simples, como jogar o lixo fora, botar lá na porta, até cooperar com a manutenção da casa. Os filhos querem desfrutar, querem usufruir do que a casa tem. Os filhos são rápidos em exigir direitos, são rápidos em dizer, mas o senhor não está pensando em mim. São rápidos em se queixar das limitações que são postas, mas são lentos em se lembrar que devem servir a seus pais, porque Deus lhes exige isso. Preocupar-se, por exemplo, com a manutenção da casa. Preocupar-se em não deixar luzes acesas, lâmpadas acesas sem necessidade. Sim, em ajudar no orçamento e na economia da casa. Coisas simples, irmãos, que denunciam o coração de um filho, se está preocupado ou não com seus pais. Uma bobeira do tipo, vai escovar os dentes e deixa a torneira aberta o tempo inteiro. É porque você não paga a conta de água. A janela está rangendo, está quase caindo. Vá procurar um dobradiço e troque você. Você pode fazê-lo. Começou a trabalhar, se preocupe, perguntar, pai, o que é que eu posso ajudar aqui? Seja você menino ou menina, rapaz ou moça, homem ou mulher, filho dentro de casa. Começou a ganhar dinheiro, diz, pai, posso ajudar em que aqui? Começa a dar mesada aos seus pais aqui, pai, para você fazer uma farra com a mamãe. Obediência, honra e serviço são marcas de filhos. Filhos que amam Jesus, filhos que temem a Deus. Então, ficamos por aqui pedindo que o Senhor aplique isso em nossa vida, em nosso coração. Amém.